Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há mais de 9 anos vai ao lar de brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, acadêmico, cultural, científico, universitário, para os telespectadores brasileiros através de quem detém o poder. Hoje terei o prazer de conversar com meu queridíssimo amigo, um dos mestres maiores da música na história do Brasil, que é o maestro Júlio Medalha, que é meu confrade na Academia Paulista de Letras e que tem uma brilhante carreira no Brasil e no exterior. Como venho de uma família de músicos, tenho 2 irmãos, um deles foi titular de piano na USP, na Universidade de São Paulo, na ECA, e é pianista com gravações no Brasil e no exterior também, que é o José Eduardo Martins. E outro, graças ao Júlio Medalha, depois de ter sido um pianista com uma história muito bonita no Brasil inteiro, no mundo inteiro, dando concertos no mundo inteiro, com gravações no mundo inteiro, tendo sido comparado a Glenn Gould em relação às interpretações de Johann Sebastian Bach. Graças ao Júlio Medalha, se transformou num regente, num maestro, e hoje todo mundo o conhece não como pianista, mas como João Carlos Maestro, maestro João Carlos Martins, e a sua carreira de maestro, quando ele perdeu as 2 mãos, começou graças ao Júlio, que disse: João, por que você não começa a carreira de maestro? Deu as primeiras aulas de regência, ele, músico, conhecendo, tendo tocado concertos para piano com os principais regentes do mundo, hoje é conhecido como o maestro João Carlos Martins. Meu caro Júlio Medalha, quero que o nosso telespectador conheça a sua carreira brilhante. Todos o conhecem de nome, conhecem de suas gravações, mas pelo nosso programa vão conhecer o próprio maestro na sua intimidade. Muito obrigado por estar no nosso programa, Júlio. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Meu querido amigo, grande Ives Gandra Martins, figura nacional, importantíssima em várias áreas. Aliás, você esconde uma parte do seu passado, dizendo que você foi um pianista também, e foi, inclusive, elogiado por a maior pianista brasileira de todos os tempos, a nossa querida, grande pianista... Guiomar Novaes. Guiomar Novaes. Olha só, fiquei até emocionado, me faltou até as palavras. Quem me dera ter sido elogiado pelo Bernstein, esse privilégio eu não tive, mas você teve. Mas, enfim, meu querido Ives, a nossa vida musical foi bastante diferente, porque você tinha um pai maravilhoso, que era apaixonado por música e colocou a música já no início da vida de todos vocês, e todos vocês foram musicistas maravilhosos, inclusive com várias áreas dentro dessa carreira musical tão brilhante, né? E o João agora, maravilhoso maestro, o Zé Eduardo como educador, você também agora com a tua sensibilidade musical, contribuindo de 1000 maneiras para uma boa inteligência musical brasileira, né? Meu pai era um mercador de peças de automóveis e minha mãe era uma costureira, né? Aliás, uma costureira até bastante talentosa, porque como meu avô italiano voltou para a Itália para buscar uma herança e nunca mais voltou, ela foi obrigada a trabalhar desde criança costurando, ajudando a mãe, costurando meias estragadas ou camisas que tinham aqui um buraquinho, qualquer coisa desse tipo, e ela, com essa paixão pela linha e pela agulha, ela foi em frente e acabou sendo uma das boas figurinistas e costureiras da cidade de São Paulo. Mas um dia chegou na minha casa uma empregadinha doméstica que tinha um violino na mão. Ela brincava com o instrumento, não sei como é que ela trouxe aquele instrumento da vida dela, e eu também comecei, então, a ter uma experiência com o som, né? Aí comecei a mexer, coloquei cordas ali, fui tocando um pouco de violino ali, 3/4, o violino infantil, e fui, aos poucos, descobrindo a magia, né? daquela sonoridade, daquela caixinha barroca tão maravilhosa, e me apaixonei, então, pela música, e aí comecei a estudar seriamente. Então, com o passar do tempo, a minha mãe descobriu que tinha uma prima que tinha
tocado violino num antigo cinema que existia ali na rua, no Largo Paissandu, que chamava Cine Avenida. E antes dos filmes mudos começarem, tinha uma pequena orquestra que tocava, e quando, inclusive, começava o filme, eles faziam um pequeno fundo musical. E essa minha tia Julieta, lá na Lapa, ela fazia parte dessa orquestra. Então, fomos procurar a tia Julieta, e lá pelas tantas, então, ela demonstrou que ainda tinha instrumentos em casa, e mostrou que ainda era musicista, e eu comecei a estudar música de uma maneira bastante assim, improvisada, até que um dia, então, eu fui parar na Escola Livre de Música, onde toda a minha geração foi fazer seus estudos, inclusive o nosso querido irmão, eu considero o João Carlos um irmão meu, João Carlos Martins, na Escola Livre de Música, e fomos estudar com o professor Kohlreuter, né? E lá tinha também grandes professores de piano, grandes professores de harmonia, de matérias teóricas, e assim eu pude, então, me aproximar da música de uma maneira um pouco mais aprofundada. Antes disso, eu quase que fui jogador de futebol, que eu era vizinho do Palmeiras, lá na Rua Turiaçu, que hoje se chama Rua Palestra Itália. Naquele tempo era uma rua, não era muito, não tinha aqueles grandes prédios de hoje, tudo era uma coisa mais simples, e tinha um muro, que era um pouco mais baixinho, então eu pulava esse muro e ia assistir os jogos, os ensaios não, os treinos do Palmeiras, né? E eu fiquei apaixonado pelo time, né? E eu pensei até um dia em substituir o Verdão Catani, que era o grande goleiro do Palmeiras, né? Mas comecei a ouvir sonoridades orquestrais do Palmeiras. Eu ia fazer uma observação. No Hotel Internacional em Santos, na Praia José Menino, no hotel que ficava junto à praia, o time do Palmeiras, em 43, 44, 45, ia sempre para lá. E nós passávamos as férias sempre naquele hotel com o papai. Então, eu posso dizer o seguinte: eu, menino de 8, 9 anos, 10 anos, joguei com o Berdan na praia, porque ele brincava com toda a meninada do hotel e ele brincava conosco. Então, eu posso dizer que eu joguei com o Berdan Catani quando eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. Olha que privilégio! Era uma figura nobre, né? Você deve lembrar. Uma figura humana eu gostava muito do Berdan, uma figura. Nós meninos gostávamos muito dele. Então, era um gentleman. Inclusive, no campo de futebol, ele tinha sempre um comportamento muito nobre, muito sereno, né? Uma figura maravilhosa. Ele era, inclusive, meu vizinho na Vila Pompeia, onde eu morava, e ele tinha um Ford, um Chevrolet 41, de duas cores, um era em cima creme e embaixo marrom. O cara estava sempre tão limpo que parecia assim uma obra de arte andando pelas ruas da cidade, né? Quando ele fez 90 anos, eu tive a felicidade de ser convidado para uma festa do Palmeiras e fui visitá-lo, lhe dei um grande abraço e um beijo na testa, né? E assim foi. E aí, em vez de jogar futebol e substituir o Oberdan, eu fui tocar violino na orquestra do Palmeiras. O Palmeiras tinha uma orquestra naquele tempo, né? Era uma orquestra de amadores que, de vez em quando eles davam alguns concertos, eles pegavam alguns músicos do Teatro Municipal e faziam um pequeno reforço e tocavam valsas de Strauss, aberturas de ópera, áreas de ópera e coisas assim. E assim o meu caminho pela música foi, então, mais definido a partir dessa paixão pelo futebol. E aí fui estudar na Escola Livre de Música, onde fui colega, inclusive, de Tinete, João Carlos Martins, Zakaravichevski, e tantos músicos que estão hoje na vida musical brasileira, até que depois de algum tempo resolvi realmente assumir a carreira profissional e fui então estudar regência e como aluno de Kohlreuter eu fui seguindo nesse caminho até depois me interessar em me formar na Alemanha. Mudei para lá e aí ganhei uma bolsa de estudos provisória. Depois de algum tempo os alemães deram então uma bolsa realmente oficial e pude então concluir meus cursos na Escola Superior de Música da Universidade de Freiburg. Era uma universidade muito importante, tinha grandes professores de música, e na área filosófica tinha até Martin Heidegger, que eu tinha a oportunidade de ver algumas aulas dele, né? Quer dizer, era uma aula por semestre, mas parava o país para ouvir o que ele tinha a dizer, né? Ele era até meu vizinho, que eu morava num bairro ali de Littenweiler, próximo a Freiburg. De vez em quando eu via ele passeando na porta da minha casa, o cumprimentava e tal, mas não ousava
conversar com ele, exceto dizer, olha como está bonito o dia hoje, né? Olha o sol, que beleza, nada mais do que isso. Mas aí, depois que eu me formei, então, até passei uns tempos regendo a orquestra da própria Universidade de Freiburg, onde pude fazer até alguma música brasileira por lá. Depois voltei para o Brasil em meados dos anos 60 e aí comecei a minha carreira por aqui, aonde pude, então, fazer bastante coisa, reger as orquestras brasileiras e depois, com o tempo, também assumi a direção de vários teatros do Brasil, Teatro Municipal de São Paulo, do Rio, de Brasília, criei uma orquestra para o Teatro de Manaus, né? Que tem aquele palácio, que é aquele Teatro Amazonas, né? E o governador Amazonino Mendes, que era um homem muito sensível, um homem que gostava muito de cultura, encomendou uma sinfônica para mim, para aquele teatro. Aí eu fui para a Europa e trouxe músicos da melhor qualidade, que foram, então, fazer parte dessa orquestra que foi de altíssima qualidade, está até hoje por lá. Foi um período áureo do Teatro de Amazonas, da orquestra, conhecida no mundo inteiro, a Orquestra de Manaus, que você dirigiu. E o Amazonino, muito meu amigo, porque eu fui advogado do Amazonino, que maravilha! De Manaus, no Supremo Tribunal Federal, no governo dele, conseguimos, às vezes que eu defendi no Supremo, felizmente, sempre resultados favoráveis. Júlio, nós vamos agora ao nosso intervalo e depois continuaremos conversando sobre sua carreira, sobre suas gravações, sobre o Guarani, que você gravou na Alemanha, não é? Então, gostaria efetivamente de continuar a conversa no segundo bloco.